Shalom, shalom a todos os irmãos da Graça Divina e não só, que nos acompanham a partir das nossas redes sociais. Voltamos para fazer a nossa emissão em duas línguas, Lingala em português, com o profeta Bem-vindo Jimmy, a nossa mamã jornalista na língua em Lingala. Se não compreender em português, então o irmão tem que esperar na língua em Lingala para melhor compreensão. Nós aqui no Ministério da Graça Divina que estamos a aprender acerca da sétima estrela com o profeta Bem-vindo Jimmy. Shalom, profeta Bem-vindo Jimmy. Shalom, irmã Teresa. Nós estamos a aprender acerca da vida de Abraão, porque nós estamos a falar acerca do sangue, e Deus também restaurou a vida do Abraão, mudando-lhe primeiramente o seu sangue. As nossas orações também é a base do nosso sangue. Profeta Bem-vindo Jimmy, no momento do ensinamento, deu o exemplo da mulher de Ló, quando Deus disse que era para saírem naquela cidade, mas a mulher de Ló, na sua saída, ela olhou-se atrás e virou pedra de sal. Nos tempos de hoje, nós como cristãos, o que isso significa nas nossas vidas, no dia de hoje, tirando o exemplo na mulher de Ló? Obrigado pela questão. Aqui hoje, na vida do cristão, acerca da realidade da mulher do Ló, porque a mulher do Ló foi semente do Sodoma e Gomorra. Agora, Deus deu uma lei que Ló com duas filhas, com a mulher dele, para sair antes que Deus para destruir. A mulher do Ló sabe muito bem que ali vai ter trovoada, barulho de trovoada do fogo. Ele sabia tudo, mas ele olhou sempre atrás. Ele virou que estátua do sal. Hoje tem cristão, mulher, tipo mulher do Ló. Ele sabe muito bem que a vida espiritual e a vida tem que avançar à frente. Avança à frente, não olha atrás. A pessoa vai olhar atrás quando está conduzindo um carro, mas essas coisas espirituais não olha atrás, porque atrás é outra realidade, é o contrário da vontade de Deus. Atrás é igual com a palavra da Isaías do 43. Não pode pensar mais pelas coisas passadas, mas tem que olhar atrás, porque Deus quer fazer nova história na nossa frente. Não pode ter cristão tipo mulher do Ló, não pode. Cristão tem que avançar, porque na nossa frente é nosso futuro. A vida de um cristão vem de uma pessoa. Não preciso para olhar atrás. Porque atrás é tempo passado, já passou, acabou, não vai voltar mais. A vida está no futuro. Todo cristão que olha atrás, aquele cristão nunca vai viver a mão de Deus, nunca vai beneficiar na parte de Deus, porque toda espiritualidade tem que avançar. Até Deus, quando falou no Josué capítulo 1, ele diz que não olha no esquerdo, não olha no direito, mas olha sempre à frente. Significa que cristão não pode olhar mais atrás. Atrás é nossa vida passada, a vida do pecado. Ontem foi pecador, ontem foi prostituta, ontem foi bandido, ontem foi mentiroso, ontem foi assim. Mas hoje já mudou uma vida. Agora tem que olhar aquilo que Deus está preparando na minha vida à frente. Não pode olhar mais a vida de ontem, que ontem já tempo passado, acabou. Um cristão não pode ser tipo mulher do Ló, não pode. Cristão tem que ter inspiração do futuro, porque nossa vida foi baseada no tempo do futuro, não é tempo passado. Deus abençoe a mensagem dele. Merci na bato nyonso bazolanda biso toza na ta émission na biso. Émission na biso eza na deux langues ya Lingala pe na portugais. Soki oza moto ya portugais okoki oyoka portugais, soki oza ya Lingala
Obando yo kaka tango muto azoloba na lingala. Bien aimé, merci. Tozana mosali na Nzambe, émission na biso ezobanda sikoyo. Bonsoir prophète. Bonsoir Mama Dotou. Prophète aza a liboso, toza pena journaliste oya portugais. Bonsoir Sœur Teresa. Tozolobela ndenge kilti na biso et se déroulaki, toza vraiment na ba question mingi te. Tozolobela ndenge kilti na biso et se déroulé. Yango tozotuna mosali na Nzambe ezalaki kilti moko show to changer système. Mosali na Nzambe alobi ke Nzambe aza système te, aza multi système. 2026 ezakaka prière na prière, enseignement moke, prière ebele. Bino moko bozomona batu pe libanda bazotuna nde nini nyonso bozokata. Tozotuna mosali na Nzambe tina nini tozokata. Bonsoir encore prophète Benvino. Bonsoir Mama Dotou. Namoni depuis 2026 ekoti au changer système ya prière. To commence à la mouké et tozo landaniti tozo courir lokola ba réalité na biso eza na fiti to rattrapant mbala moko muto a perdre te biso nyoso photo longa eza vraiment nini. Ça va, merci. Tozo prier te, tozo katate, mais tozo ko détruire, tozo ko renverser, ko détruire tout hôtel ancestral, familial. Parce que ça ba hôtel wana, o ngana otim to tongi yango. Ngana tonga na hôtel ya mabete. Oyo ya malédiction te nazana nana lo côté oyo nakoza nazana ngai musumuki omuza musumuki mengaza nga crime oyo ki condamné nga lelo comme la ngai ba réclamation makazati c'est ngana yambi Yesu Kristo na pesi vie na nga kat na Christ na renoncer nyonso za kikati na ngai. Nasali na se converti une fois pour toutes. Nasali conversion de la kambala moko. Na respecter ba règles spirituelles. Et puis nazo tambo na ba loi pe ba principe spirituel. Oh tozo sala. To boinde tous la ba chrétien mais ba chrétien ba condamnation. Ozo porter combo à Jésus Christ mais na munoko na yo souffra ka olela na yo vis-à-vis ba échec vivre problème ebele yango wana tozo prier na ba principe oya zakati na ngai 1 Jean 4:4 en tout cas aleki société libota na ngai aleki ba loi établie libota na ngai. Eza la côté à maman nanga, eza la côté à papa nanga. O azakat na aleki bino nyaleki nyoso wana. Nyoso boko salaka e osimba ngati. Parce que vie nangai ezo dépend na ba hôtel ancestral te. Penazo loba penazo koneko loba yango na kombo na Yesu Kristo. Na kombo ya famille nangai. Nazaka na kombo wana nazapeka na makila wana mais balua ya makila wana ngana otia kozwa yango te ba malédiction ya kombo wana nakotika la kozwa yango te na kombo na Yesu Kristo. Parce que Isaïe 54:17 tout âme est reforgée contre les sans effet langue union se confesse jusqu'à ezali condamné. Nazo mérité héritage à un serviteur de Dieu. Nana héritage on nazo mérité. Donc héritage d'angeza kindokité. Atabo laba bo lokindengeni. Na kombo ya Christ. Kande tozo sambela wana tozo katande ba alliance wani katana. Tozo kata ba démoté. Tozo katande ba alliance wana ya molili. Et quand ils ont déclaré que Jésus Christ azali champion des champions,
Tu as perçu une victoire sur la croix de Golgotha. Victoire wana. Toko vivre yango na réalité boye. Toko bika yango boye. Na dozo pas témoignage, je sais pas répandre de comme sous-soir. Je ne sais pas. On va passer de délivrance à témoignage mon minene. Il y a minene. Comment va toi quartier? Parce que l'obani yo qui une église wana. Oui bien on te mutu wana za mutu bakisi. Ambazo toujours quartier oyo. Quartier toujours. Bako selanga ka makambo. Mais promis ate. Nzamba zwaka lokumu. Balobelo mabe. Kasi bakuto na ngote. Kaka yezoyo. O ngana ndima. Alobaki bien. Ngai kutu nzeti ya mubesu. Basali ngebo bini ya oka. Yeko babenga ki Belzebul ebo ngai. Na ndima nyos bo ba benga ngai. Mais dans toutes choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Tous les sorciers à quartier oyo na yebisi bino na kombo ya Christ. Vraiment na tena bino défi na kombo ya Yesu Kristo. Amen. A conduire que botika. Bo se repentir, boko kufa lokola ba fourmi. Boko kufa lokola ba fourmi. Parce que Yesu zo bondela yende kolo mokili. A décidé lelo savant bon moi lelo ale Michael kende ale zoba démon so na Lucifer kanga bango kanga bango sili Lucifer le salate des moments à résister mais le kola za l'encolère riche à bonté promis ate biso to de meka na bonté na ye bo continuer kana kindoki na bino bo continuer misamo le na ba propagande le kutala bo continuer mais talande quoi se convertir à ce que tel témoignage munene tel témoignage mutaouda vie à kindumba vraiment nazane sengo moko na yezo yo nazo yezo zo prêcher la grâce divine nane sengo makasi ko ba ja témoignage ya boye puis ko yo ka ke bozo continuer à quartier ko continuer pour mais ça bon continuer suka likambu eleke bandeli kola pambola ba apambola ba tunyos pe na limbi sabino déjà bino nyonso na limbi sabino déjà na limbi sabino bobongo la limité malabino bolo na molili boza nango bolo na bakindoki bo na lumière bo na vérité parce que vérité musanini ebikisaka kola pambola bino merci. Obrigado profeta, bem-vindo Jimmy. Nós aqui no Ministério de Graça Divina que cada vez o nível da oração está sempre a subir, as declarações também. Agora o profeta bem-vindo Jimmy mudou o sistema que pouco ensinamento, mais oração, mas a minha questão não é sobre isso. A minha questão é sobre o mês de janeiro, profeta bem-vindo. Conforme o profeta está nos ensinar acerca do mês de janeiro, conforme este mês de janeiro funciona. Este mês de janeiro que é a porta de entrada de todos os outros meses que ficaram. Se janeiro começaste mal, significa que outros meses também não vão ser muito bons na tua vida. Profeta, bem-vindo, Jimmy. Eu entendi a explicação do profeta, mas eu quero mudar, não quero perder o resto do ano. Eu quero estar presente na casa de Deus, porque eu não quero viver derrotas nesse ano 2026. O que eu devo fazer para mudar a situação, já que comecei mal o mês de janeiro? Obrigado, Deus, pela essa pergunta. É uma pergunta muito fácil. Eu dei uma conselho. Aquele eu considero tipo um conselho. Aonde a pessoa conversa negatividade na vida dele, sai dali. Porque percebe tem muita gente. Janeiro é mês de sofrimento, é mês de fome, é mês de muito problema, é mês assim. Um cristão, como você amaldiçoar a sua vida? É triste. Aonde
vamos se contar nossa fé. Porque aonde o mundo está a chorar, eu não vou chorar porque eu estou aqui no mundo, mas eu não se conta desse rei do mundo. A minha realidade é do ser espiritual. Eu dei o primeiro sacrifício do dia 1 de janeiro. Eu não lhe vi solo. Estava sempre fechado. Agora vou dar mais 21 dias de jejum e oração. Último dia vamos fazer mais oferta para selar mês de janeiro, para ter uma cobertura espiritual na minha vida. Nunca vou ser derrotado, nunca, porque eu fiz a lei espiritual de Deus na minha vida. Obediência e mais sacrifício. Eu obedeci a voz de Deus, meteja em prática. Eu fiz minha parte. Deus também vai fazer que vai fazer a parte dele. Porque acerca desse mês, homem tem parte dele, Deus também tem parte dele. Mas a parte do homem obedece. Lei do sacrifício, primícia, jejum, oração, que nós estamos fazendo 21 dias, faz teu jejum completo. Evita negatividade. Onde a pessoa está a falar, fome, não sei o que, sai dali. Deixa de povo você se maldição pela sua palavra, mas usa a palavra da benção pela sua vida. Até que eu não lhe vi, mas vou confessar dentro de mim. 2026 é o ano que eu vou viver a mão de Deus. Porque corda da aliança de minha família já caiu. Registro de maldição ancestral já caiu. Aquele corrente de maldição geracional já caiu. Por isso, mês de janeiro, eu dei tudo na mão de Deus. Não vou confessar negatividade, vou agradecer sempre a Deus. Tempo difícil, agradecer a Deus. Tempo de alegria, agradecer a Deus. Porque a nossa palavra tem poder no mundo espiritual. A nossa palavra vai mudar toda a decisão do mundo das trevas. Que o mundo está a chorar acerca do mês de janeiro. Mas você está a agradecer a Deus. Eu sou abençoado. Eu assim. Obrigado, Deus, pela boa vida, pela vitória, pela casamento, pela melhor coisa que Deus me deu. Ali está a chorar. Fome, não sei o que, sofrimento, mas dentro na minha vida não. Estou a agradecer a Deus porque esse Deus me deu uma sabedoria, me deu uma linguagem espiritual. Essa linguagem é aquilo que vou viver amanhã na minha vida. Deus abençoa todo mundo. Muda a sua linguagem no mês de janeiro. Muda, ainda não acabou o mês. Muda. Lhe segue todo lei espiritual para vencer 2026. Sacrifica todo mês de janeiro. 11 meses vai ficar. E para ti. Deus te abençoa. Merci, prophète Benvindo, dans l'éclaircissement. Deuxième question, ils ont un deuxième volet. Le Belibiso, parole na vie à Moutou, ils ont un pouvoir à Makasi. Prière na biso lelo na ndenge zaki na message ezaki na Éphésiens 6 verset 17, mais to salela ki yango penza te na Matthieu 6. Tango au lancé un sujet de prière il y a 15h, 16h, ciel les a ouvert pour na ba prière na biso to senga ki faveur nzambe pe makila ya Christ. Na moni prière wana makila ya Christ ezo ningisa monde à ténèbres makasi. En tout cas, ils ont payé vraiment ba manifestation
pe ezopesa mbala moko résultat oyo eza na vie ya moto. Siko yo ba inspiration wana ba idée wana nayebi te ba révélation wana eza ndeni po église ezalaki chaud. Mutu nyonso atalaki pembeni te, azalaki na pensée na ye ebima libanda te, mutu nyonso azalaki concentré na oyo tozali kosambela. Mutu te atalaki nini. Donc ba prière wana ezopesa penza mutu neti réflexion moko ya vie nanga il faut ebongela ka place. Ozoloba nini pona motivation et salle. Ça va, merci na la question il y a parole épée. Na parole latine zoto. Nzamba zwa lokumu. Soto landi bien na on a commis to komeke na essayer de prier on peut to sambeli yango. Nazo sangisa ba déclaration. Nazo Isaïe 54:17. Nazo makila Christ ezali rachat vie na biso. Et puis nazo lisusu 1 Jean 4:4. Nazo Ephésiens 6:17 partie B. Ezali parole, ezali épée pour na kokata. Yango tozokata ba chaîne nyonso d'alliance ancestraux familial nyonso basalaki tozokata yango. Na pesa exemple comment baloba kangaka bato tozokata yango. Et puis totumbaki lisusu makasi awa ba document nyonso ba document ya ba malédiction générationnelle, à chaque génération, ba imposa ba malédiction boye. Ba famille nyo sur makambouane ezali. Famille nga na uti, écoutez ça, pi na famille na ngai. To sambela, mutu nyo sa sambela pona akata yango. Ba inspiration ezo ya ko rumela mingi na présence ya Nzambe. Et puis ça ka mutu ba capacité scientifique être au na présence Nzambe. Ils ont prié Nzambe bénir ngai pesa nga mbongo pesa nga boy non. Ngala sala prier wana te. C'est bi ke Nzambe asa pambola nga déjà. Na déjà béni. Na osenga c'est une bénédiction. Na ko commander bénédiction wana et y a indépendant avec autorité ici. Et na lobaki bien année 2026 on sala prier Nzambe tokolela te année oyo yo sorcier so zeli prier olela année oyo que yo muta kolela ozate toko commander ça commandement to sala année oyo to prier na bizali commandement auto commander jamais un prince nanda kuna bango abiki papa nanga roi alela nzale toliate non prince a commandera boyela biloko osala boy tozali bana ya roi des rois tozana droit to commander aller commander mbongo commander mabota commander mariage commander guérison commander travail commander voyage tout on doit commander yango et envers yo parce que il peut s'améliorer donc ba prier wana ko sala wana net ya mawa wana non to commander avec sagesse to commander na sentiment to commander na crainte ya ko banga Nzambe na ko mettre ba loi spirituelle en pratique donc année oyo to sambela ndenge wana so zozela ngai ozozeli yo sosa famille na ngai ozozela ngai ndeko yo ndoki ata na sumuki na olinga te pe na kumela lisumu na kosenga pardon oki
na osala nga pardon ndoki ozolekisa na yo temps omoni aneo bokokonda ano bokokonda bolobe tozolekisa ta koloka tozoperde temps botika na bino ye apokesaka na ye botika ye abala na ye botika abala na ye babonga botika abala na ye bamata na vie botika abala na ye bazwa misala botika bango tozoperde temps tous les ndoki ane oyo bokoloba ndenge wana baye tozokende na bino na ainsi dit l'Éternel nos sentiments et nous autres. Ainsi dit l'Éternel. On zamba lobby. On zamba commis. Nous devons appliquer avec foi mon ferme. Ouais koninganate. Et puis tu besoin de loi sacrifice. Na CP na église. L'église va réagir bien. Non sommes baloso. Non sommes desak. Vraiment église. Kola pambo la grâce divine. Na réaction na bino. Nous besoin qu'on réagit. Pe kola pambo ndiko libanda. Pe vous libanda. Nenge. Besoin qu'on réagit. Na bike. Ane oyo. Même yo na libanda ya mboka so sala musala ya 5% sala musala 100 so sala musala so ba 1500 euros yeba yango se préparer ozo mata 3000 to 2800 donc eza tala ezalité ya multiplication non soustraction eza multiplication tozo kenengona avec Dieu nous ferons des exploits. Année oyo, Jésus merci au Pamboli Bisso, Jésus merci au petit solution parce que année mon bazali scellé déjà dans ma kila Jésus qui c'est. Année mon bazali déjà consacré kila Jésus qui c'est. Et ça la cancer wana aussi au biki déjà zana kondima nyoso zana ondeko déclarer mais avec crainte ya Nzambe. Avec crainte ya Nzambe au moins le bon Nzambe kola pambola merci. Obrigado profeta, bem-vindo Jimmy. Tirar mais uma vez tempo do profeta para fazer aqui a nossa emissão. Obrigado profeta, bem-vindo. Deus abençoe também irmã Teresa pelo teu tempo, pelo teu sacrifício. Deus também tem que lembrar a batalha de sua família. Porque você é uma vencedora em nome do Cristo, do batom da batalha da bruxaria, Pai do Pai, Pai da Mãe, já caiu por terra todo o lanço dela, toda condenação, reclamação, já caiu por terra. Chegou o tempo que você tem que celebrar, tem que viver a realidade de Deus, porque você está trabalhando na obra de Deus. Deus também tem que pagar, porque não tem patrão que paga melhor, que paga bem, mas que Deus não tem. Porque na banco dele dinheiro não acaba, ali não tem o sistema foi não, ali toda hora sistema, toda hora ali sistema nunca foi. Deus te abençoe, irmã Teresa. Amém, amém. Obrigado profeta, bem-vindo Jimmy. Recebo todas as palavras, revesto na minha vida. Ministério da Graça Divina também que se encontra aqui em Angola, em Luanda, no Golfe 1, na rua direita para quem vai para a Vokumbi. Para quem quer se encontrar com o profeta Bem-vindo Jimmy, este é o endereço, a nossa maior referência é o campo da 14. Não esqueça de vir com a sua fé e com a sua determinação. Só assim serás curado, serás salvo, porque o profeta Bem-vindo não cura ninguém, não salva ninguém, mas Jesus Cristo, aquele que está em nós, é que salva, é que liberta. Mas se tu creres, serás liberto, serás salvo. Obrigado aos irmãos também que nos acompanham fora do país, que apoiam o Ministério Graça Divina. Muito obrigado a todos. Obrigado também à nossa área da mídia aqui no Ministério da Graça Divina, que fazem acontecer então aqui a nossa emissão. A nossa irmã Teresa na nossa câmera principal do nosso YouTube, nosso irmão Davi na câmera do Facebook, e na outra câmera está o nosso irmão Joel. Nos encontraremos terça-feira. Nós que vamos entrar ou entramos já na última semana do nosso programa de jejum e oração. Vamos terminar no próximo domingo. Obrigado aos irmãos, continuam com força. Os irmãos estão a jejuar com esse ministério para que nós possamos terminar com glória e vitória e solução nas nossas vidas. Topesi na liboso, merci na prophète Bem-vindo Jimmy na ndenge azo
kozwa tana e koya ko éclaircir peuple de Dieu mamaka mususu bato bazangi o bazana connaissance te aza ko éclaircir ango. Ça va, merci kola pambola yo pe pambola libota na yo na kombo na Yesu Kristo. Na linga miso na zolo mingi ya molimo na kanga miso pour inspiration ya mingi. Nzamba pambola yo abundela yo bitumba nyonso ya famille nyonso basosi ba plan bazosa ba plan nyonso kindoki ya mabe bazaya kokweya bazaya koniatama bazaya kolala bazaya humilier na kombo na Yesu Kristo parce que Yesu wana oyo ndimeli Yesu wana tikaka mutu te azana yo Yesu wana pende mta kotombola yo akotombola koleka ndenge ozalaki na libota na yo ezana mutu akotikala koleka yo te. Yo saka numéro 1, yo saka leader. So qui leader a siko elongo na Christ parce que Christ le véritable leader, Christ le véritable champion. Amen. Champion on a avant di 4 na bon moina. Yo saka mutu, yo saka premier, yo saka likolo parce que possible na yo et pas Yesu Kristo. Yo Yesu alobike oyo alingi ngai amema kwa na ngai. Amema kwa na ngai a perdre vie na e pour na ngai. Kola pambola yo apambola bana yo apambola bandeko na yo o bandimi Yesu o basambela Yesu o bayamba Yesu a grâce divine les mêmes grâce wana et affecté bango na misala pe na vie na bango na kombo na Yesu Kristo. Amen. Merci na batu nyonso balandi biso. Merci na staff na biso eza na sima ba cameraman nyonso. Merci na frère Joël Tumba na frère David na sœur Teresa. Merci na frère Patungolo. Merci siège na biso ezali na Golf 1 na rue 13 numéro 295 bar A. Kilti na biso ya semaine ezaka mercredi na vendredi ezaka na 16h ti 19h30 eza kilti ya délivrance pe kilti ya prophétie. Jeune prière na biso lelo ezaki 14e jour toza toujours komata ngomba etikali biso encore 7 jours poto silisa nzamba opesa biso toujours makasi tozo mata nango. Merci na batu nyonso. Numéro mosali na nzambe ezali na plus 244 922 07 86 76. Numéro ezaka toujours ouvert soko bengiye okozwaye pona olobela ye ba problème na o spirituel oyo ozanango bo bangate bo kotaka na Facebook beaucoup mona enseignement ezakuna intercession ezali donc nyonso ezakuna o mutu okoki ko apprendre pe ko sambela ko apprendre mateya ndenini oyo ko sepela nango. Merci tokutani mercredi soki Jésus-Christ a été tozali susu na programme na biso ya dimanche ya lelo ezali na kopesa mosali na nzambe po a éclaircir ngo malamu. Ça va, merci na message. Dimanche zoya être juste 21 jours aussi ça on a sacrifice na sacrifice aussi ça. Donc selon nzamba à la qui s'appelle ce message. To travailler kaka bato abuka na makolo bato bazana problème ndi baroya to sala offrande to pesa mutu mo saki alo ezasu ndambute ote saki mobimba to pesi mutu mo ezaka 30 personnes to pesa comme sacrifice ya église ya grâce à divina mais bandeko ba osana possibilité bandeko bandi ba osomba ba profiter na bénédiction nini ya communauté même libande ya mboka o boza déjà souple na ba programme net bandeko lokola ba frère Jikel bandeko lokola mama Provi bandeko lokola mama Mayamba mwana biso ser Naomi libota nyonso bandeko lokola Christelle mwana biso Christelle Alimane bandeko nyonso wana mama Joséphine Kivava bango nyonso wana boze belé basé grâce boza me benot ah mama chouchou yo na kobosa no jamais ma chouchou yo nde miko yo nde mama chouchou na kobosa na otekola pambola yo ser Alice
malgré tout mikolo ça ils ont benda la mais na obosa na yo to bosa me belé donc on a programme wana une semaine oyo to kangisa yango bilo wana to somba yango avant vendredi du titre zo sambela chaque jour ils ont coûte purification ils ont quota et ils la purifier après les dimanche à soukande tout ça qui partage na yango et aux la culte ya makasi ya prière ya makasi et ça célébration il y a offrande offrir mois de janvier comme sacrifice pour récupérer 11 mois tikali et puis tous célébrer 21 jours na biso il y a jeune prière neto aussi ça to célébrer déjà victoire na ba action de grand offrande au pambo la paix parce que pesa eleki kozwa munta ko boka o ya lonaki donc auto zo lona neto buka ngo aneo ko la pambola yo merci zala souple na code na yo pona ko sala sacrifice na yo merci. Ministério da Graça Divina, nós que vamos selar então o nosso programa de jejum e oração com uma grande oferta para nós selarmos o mês de janeiro. Nós vamos fazer oferta de distribuição de saco de arroz inteiro. Esta oferta é para os deficientes físicos. Nós vamos selar então aqui, esse programa vai ser no nosso domingo aqui no Ministério da Graça Divina. Essa mensagem é para todos os deficientes físicos. Então partilhem já essa nossa mensagem, porque nós vamos oferecer aqui o saco de arroz para recuperar os outros meses que ficou, para que nós possamos ganhar em nome de Jesus Cristo. Nos encontraremos no nosso programa da semana, terça-feira. Tchau.